CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Otávio Neto. 9h09, conforme nós anunciamos, está aqui nos estúdios da Rádio CBN, o deputado federal reeleito Dagoberto Nogueira, do PDT. Deputado, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer o grupo CBN e estou à sua disposição. Deputado, depois de um período eleitoral, uma eleição bastante diferenciada. Foi uma eleição tumultuada, uma eleição complexa, uma eleição em que o eleitor deu uma série de recados. Qual é a sua reflexão sobre esse processo todo que a gente agora passa a esperar as montagens lá em Brasília, aqui no estado também, mas o senhor é reeleito pela terceira vez? Olha, Otávio, a minha posição eu não mudei desde a época lá das eleições. Eu entendi que essas eleições que nós tivemos, o eleitor votou para não dar uma determinada situação e não em favor do país. Então, para não dar o PT, votaram no Bolsonaro. Para não dar o Bolsonaro, votaram no candidato do PT. E esqueceram de olhar aquilo que era melhor para o Brasil. E acho que tinha outros candidatos melhor do que os dois. Não mudei a minha posição. Seu candidato era o Ciro. O meu era o Ciro Gomes, mas e que na minha avaliação, não porque era do meu partido, mas era o mais preparado naquele momento. Uma avaliação de muitos, inclusive. Para assumir o país. E depois nós tínhamos também o próprio Alckmin, que era um homem extremamente preparado, foi 2 vezes governador de São Paulo, saiu como um bom governador, o próprio Álvaro Dias. Enfim, nós tínhamos pessoas mais preparadas para isso. Então, o meu posicionamento, eu não mudei em relação àquilo que eu sempre disse no período eleitoral. Mas, de qualquer forma, a expectativa é melhor, porque agora nós temos um presidente da República eleito com legitimidade. Teve o respaldo popular. Não importa a forma com que ele chegou, as pessoas não tiveram muito conhecimento dele, porque ele não participou de debate. Então, vai ser uma incógnita para nós como que vai ser o governo dele. Mas eu, pessoalmente, estou torcendo para que ele faça um bom governo, porque, acima de tudo, eu sou brasileiro. Gostando dele ou não, o fato é que a gente não conhece o Bolsonaro, né? Eu sou brasileiro, eu sou deputado federal e eu vou torcer para dar certo. O senhor vai estar lá, inclusive. Inclusive, eu vou estar lá. Participando diretamente das decisões que o Bolsonaro vai precisar como presidente. Exatamente. E, inclusive, Otávio, nós do PDT tomamos uma postura. Nós não vamos fazer um bloco de oposição acirrada, como vai fazer o PT, por exemplo. Só para você ter uma ideia, o PDT não aceitou o PT no nosso bloco. E se o PT entrasse, nós sairíamos. Entendi. Porque nós vamos fazer uma oposição, mas uma oposição construtiva. Aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que não afetar direito dos trabalhadores, nós vamos votar favorável. Nós não vamos fazer uma oposição por oposição, votar contra tudo e contra todos. Qual o tamanho hoje da bancada do PDT no Congresso? Olha, hoje nós temos a mesma bancada que tem os partidos grandes. Nós fizemos 29 deputados. Então é o mesmo do PSDB, do DEM, desses partidos todos. Então nós temos, inclusive, que diminuiu muito. Muito, todos os partidos, o próprio MDB. Isso. Hoje só tem bancadas altas, que tá o PT e o próprio PSL, que é o do Bolsonaro. São as 2 maiores bancadas e acho que ele ganha, o Bolsonaro ganha pelo menos mais 10 deputados. Porque desses partidos que não atingiram o coeficiente, e que são extintos, os deputados podem mudar de partido e acredito que todos que vão mudar vão para o partido do governo. Isso é uma questão... tendência historicamente, inclusive. É uma tendência natural e eu não tenho dúvida, até porque o Bolsonaro começa um novo governo e a expectativa é boa. Então, se vai ser ruim ou não, isso é outro problema, mas a expectativa é boa. O senhor, o que é que o senhor espera? Qual que é a sua expectativa? Olha, eu espero que ele acerte. Eu estou torcendo muito para que ele faça um bom governo. Ele já deu muito prestígio para o Mato Grosso do Sul, nomeando a Tereza Cristina e o Mandetta como ministro. Isso é uma coisa muito boa para o Estado. Mas eu estou esperando toda essa composição. Eu me preocupo um pouco com a equipe econômica dele, que é um pessoal que vem da área privada, então precisa ter um pouco mais de experiência da área pública, mas assim mesmo nós temos que apostar de que vai dar certo, porque algumas pessoas estratégicas ele já pegou já das outras administrações.
Então, o Bolsonaro e ele mudou o discurso dele também, né? Antes tudo era contra, agora, né, ele está percebendo que para governar as coisas não são bem assim. Ele se vendeu bem, né? Eu vou te dar um exemplo, Otávio, que é para a gente poder entender o que é a governança e o que as pessoas têm que ter dimensão de você administrar um país. Quando o Lula era presidente da República e eu era líder do PDT, e nós ficamos muito bravos com o Lula, porque o Lula tinha feito um empréstimo grande do BNDES para o Hugo Chávez, na época, presidente da Venezuela. E nós, com que razão vai emprestar um dinheiro alto desse, né? E aí nós reunimos os líderes ali, com exceção do próprio PT, que era do Lula, mas os líderes dos partidos que apoiavam o presidente Lula. E fomos pedir uma satisfação para ele. E aí nós fomos lá e ele falou: olha, gente, a Venezuela é o país que mais compra produtos nacionais. Toda a linha branca que está na Venezuela é brasileira. Então, todas as geladeiras, máquina de lavar roupa, fogão, ar-condicionado, tudo eles compram nosso. Eles são os maiores compradores nossos. Então, esse dinheiro que nós estamos dando para ele é ínfimo em relação ao que ele compra da gente. Então, se vocês querem conta, então vocês vão ter que ligar para essa Brastemp, para essa Clima, para essas grandes indústrias, que elas vão brigar muito com vocês. Então, a gente tem que ter dimensão, né, de que às vezes tem essas trocas e que a gente precisa entender, nós estamos dando mas nós estamos recebendo 10 em troca. E aí teve um outro episódio também, que foi até famoso na época, foi que em relação ao trigo da Argentina, os produtores do Rio Grande do Sul estavam tudo bravo, porque o Lula também estava comprando trigo da Argentina. Isso. Aí o Lula também deu uma explicação para ela. Primeiro que eu tenho que comprar, porque nós não produzimos trigo suficiente. E se eu não comprar o trigo de lá e eu só contar com o trigo brasileiro, o pãozinho vai virar uma fortuna. Então eu controlo o preço comprando esse trigo. E por um outro lado também, a Argentina compra isso, compra aquilo, e eu tenho que comprar o trigo dela. Quer dizer, além de ser importante para nós, porque eu controlo o preço nacionalmente, eu tenho que comprar alguma coisa que eu estou vendendo tanto para ela e nós só estamos comprando tanto. Então, o que a Argentina comprava nosso e o que nós comprávamos dele, não chegava nem 10%. Entendi. Aí que você vai ter dimensão dessas coisas. As coisas não são assim, de você achar que, não, pode brigar com fulano, pode brigar com aquilo. Você vê uma fala que foi dito pelo Bolsonaro em relação aos países árabes, né? Causou um problema em relação. O pessoal já parou de comprar nossa carne, o preço do boi caiu, né? A carne caiu, ela chegou a 150, hoje está 145, num período que era o período máximo dela, que era para estar em 160, 170, porque são as festas natalinas, onde que você faz um estoque de carne para poder atender aí até o 13º das pessoas e essas festas que tem de final de ano, que é natural, o boi está caindo ao invés de subir. Então, você vê que a gente tem que ter cuidado. A economia é um negócio, você vai influenciar numa fala sua da onde vai ser instalado um consulado, você mexe no país. Você não pode, por exemplo, nós aqui com a China, o quanto que nós dependemos e o quanto que eles compram da gente de matéria-prima, inclusive in natura, e se você não tiver esses cuidados, eles também deixam de comprar. Então, o mercado internacional é muito sensível. E também há um tipo de ação por parte desse mercado internacional que eles acabam boicotando. Por exemplo, essa questão de exigência de vacina, essa questão que o mercado comum europeu sempre exigiu lá da nossa carne e que não exige em nenhum lugar do mundo. Mas que o problema é que aqui não é uma exigência, aqui é uma radicalização de mercado. Entendeu? Então nós temos que ter dimensão disso. E se nós não fizermos o dever de casa, eles deixam de comprar. Aí o produtor não aguenta o preço, que nós produzimos muito mais do que a nossa necessidade interna. Então tudo isso tem que ser levado em conta para a gente não errar e para que o país possa prosperar. Então tem que ter cuidado quando fala. Hoje, se você pegar a Folha de São Paulo, o Mourão, que é um cara aí tido como radical, né, que é o vice dele,
Aí ele fala, olha, nós temos que ter cuidado quando falar da China, dos países árabes. Você não pode brigar com os maiores, tem que se aliar aos maiores. Nós temos, quer dizer, eles mesmos já estão percebendo que as coisas não são como eles ficavam falando. Que uma coisa é você jogar para a plateia e fazer um discurso eleitoral. E a outra coisa é ter que administrar o país. O Brasil é grande, mas não é tão forte assim a ponto de querer peitar o mundo, né? E nós dependemos muito dos outros. Nós somos um país produtivo e nós temos que vender. Exatamente. Eu já conversei aqui, deputado, na CBN, com a deputada, agora a ministra Tereza Cristina, nós já conversamos aqui com a Rose Modesto, com o deputado Beto Pereira, que vai estar também junto com o senhor, e com o doutor Luiz Ovando, a partir de 2019, lá junto com o senhor no Congresso. A gente convidou os outros deputados, devem vir nos próximos dias, e a gente falou muito de reformas. Como é que o deputado Dagoberto vai atuar, já que vai ser um ano de reformas, ou pelo menos de grandes debates pelas reformas? Olha, eu acho que esse ano é muito difícil você promover qualquer reforma. Primeiro porque houve uma boa renovação no Congresso. E os deputados que perdem ficam meio revoltados e eu acho muito difícil aceitar. Muitos perderam, né? E acho muito difícil eles já estarem saindo e ter que ter o ônus ainda de votar em alguma reforma que seja prejudicial à classe trabalhadora. Porque qualquer reforma que você faça, você vai beneficiar determinado setor, mas você prejudica o outro. Nunca, é muito difícil você conseguir contemplar. Já estão pensando em 2020, lá nas suas bases. Exatamente. Né? Mas eu defendo, Otávio, a primeira reforma que, se eu fosse presidente da República, eu teria que fazer é a reforma tributária. Né? Não se comporta mais pagar o volume de imposto que o brasileiro paga. Isso é o que atrapalha todo o setor produtivo, né, a geração de emprego. Isso tem reflexo muito forte. E aí acaba com isso tendo uma evasão fiscal muito grande, porque as pessoas também não aceitam e todo mundo acaba fazendo Caixa 2. Então, para acabar com o Caixa 2, nós temos que cobrar aquilo que é justo. Porque talvez, não adianta a gente achar que nós vamos cobrar, por exemplo, 17%, como se cobra aqui no nosso estado de CMS, e aí é muito difícil você não ter uma loja, uma indústria que não tenha o seu Caixa 2. Por quê? Porque todo mundo, se pagar 17%, quebra. Então não era melhor cobrar 14% ou 12% e todo mundo pagar o imposto? Então nós temos que apostar na quantidade. Eu vou dar um exemplo para você, para você poder entender melhor. Eu, quando era presidente do Detran, eu percebi que estavam fechando todas as concessionárias do Mato Grosso do Sul. E as pessoas estavam trazendo carro de São Paulo, do Mato Grosso, de Minas, de Goiás, dos países vizinhos, dos estados vizinhos nossos. E logicamente, gerando muito desemprego. Por quê? Porque o nosso imposto estava muito maior do que os estados vizinhos. O que eu fiz? Eu fui conversar naquela época, era o Zeca, governador, e eu recebi uma comissão de donos de concessionária aqui do Mato Grosso do Sul, pedindo para que a gente fizesse alguma coisa para que eles fossem competitivos, porque tinha 2 Ford, uma tinha fechado, tinha 2 Chevrolet, uma tinha fechado, tinha 3 Volks, aí já tinha fechado, quer dizer, estava fechando inclusive essas marcas mais comuns e essas marcas mais competitivas. E aí eu conversei lá com o Zeca e o Zeca topou e eu tirei o IPVA na compra do veículo novo. Aí, quer dizer, no primeiro momento, quando você tira esses 3%, aqueles naquela época era 3%, era extremamente, eu deixava o estado competitivo novamente, porque eu chegava nos patamares dos demais estados, eu tirando os 3%. Com isso aí, porque os outros estados cobram 14%, e aqui nós cobrávamos 17%. Com isso aí, hoje, você vê, nós temos todas as concessionárias. Vou dar um exemplo aqui de Campo Grande. E aqui tem hoje já 2 Chevrolet de novo, 2 Volks, 2 Ford, e todas as marcas estão aqui. E quantos empregos que não geraram? E quer dizer, nós deixamos de perder alguns 17, mas quantos 14 que nós não ganhamos? Existem várias contas nesse meio. Lógico, é na quantidade. Aí o próprio governo viu que essa medida que nós tomamos foi bom para o Estado, porque o Estado arrecadou muito mais do que estava arrecadando com os 17. Então nós temos que apostar na quantidade. É que nem essa questão do diesel, né? No primeiro momento, quando você reduz, o diesel pode não oferecer um resultado de imediato, mas ao longo do tempo
todos esses postos que estão fechados nessas rodovias, porque os caminhoneiros estão abastecendo em outros estados e com tanque duplo atravessam o nosso estado. E como nós não temos ferrovia nesse país, hoje tudo depende do transporte rodoviário, então é o volume de diesel que estão consumindo em São Paulo ou no Mato Grosso e atravessam, ou lá no próprio Paraná, atravessam o nosso estado com tanque e não usam nada, só para aqui nos nossos postos para usar o banheiro e nada mais do que isso. Então, é um prejuízo muito grande para o estado. O estado tem que apostar na quantidade. Deputado federal Dagoberto Nogueira, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos a conversar sobre privatizações. 9h30 para a gente encerrar, deputado, esse nosso papo que eu estou conversando com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Como é que o senhor vai atuar no Congresso com relação às privatizações, já que o presidente eleito disse que vai fazer muitas, pretende fazer pelo menos? Olha, eu acho que privatizações nós temos que ter muito cuidado. Primeiro que tem algumas empresas públicas que são estratégicas para o Brasil, para você manter preço, porque se você não tiver a empresa brasileira para entrar no mercado e você deixar só o mercado estabelecer preço, e aí o país não aguenta e vai encarecer com o mesmo erro que nós temos com a energia. A energia, hoje no Brasil, é uma das mais caras do mundo, porque não foi estratégico do governo federal manter a empresa nacional, que se as outras tivesse um abuso, ela poder controlar os preços. Então a maneira também que você tem que fazer essas privatizações, as condições que você faz, tem que ter exigências. Por exemplo, foi feito as privatizações aqui de rodovia, mas exigiu que tem que fazer pista dupla, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, ela ganha uma concessão, mas tem que dar uma contrapartida para a União, facilitando para o usuário. Eu estou dizendo isso que na época do Fernando Henrique foram feitas as privatizações das ferrovias. Isso. E não teve contrapartida. O que aconteceu? As empresas que assumiram as ferrovias, exploraram as ferrovias até deteriorar as ferrovias, abandonaram e foram embora. Cautela, é bom ter cautela, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, essa ferrovia que sai de Campo Grande para Ponta Porã, nem trilho tem mais, roubaram até os trilhos. Uau. Então elas abandonaram por completa. Essa que sai, que é a única que usa ainda de Três Lagoas a Corumbá, o trem anda a 17 km por hora. Então, é inviável. E outra, ele vive tombando. Por quê? Porque não tem manutenção. Mesmo você andando com vagões pesados, devagarzinho, e mesmo assim ainda tomba, porque não tem. Então, eles exploraram, receberam o dinheiro disso, e aí, a hora que tinha que dar manutenção ou melhorar, quer dizer, olha, vai privatizar, vai, mas vamos aumentar a bitola, para ser um trem mais rápido, vamos tirar essas curvinhas todas que existem para que ele tenha maior velocidade. Enfim, hoje o grande problema do Brasil é a questão do transporte. Você viu a greve que teve dos caminhoneiros, parou o país, porque nós não temos ferrovia. E a ferrovia é o transporte mais barato e que deixa a nossa indústria e a nossa produção muito mais competitiva do que está hoje. Então, tem que ter essa visão. Não pode simplesmente privatizar sem você estar vendo o reflexo daquilo que pode ocorrer. Volte mais vezes à CBN, deputado. Muito obrigado pela sua Eu agradeço a oportunidade, Otávio, e toda vez que eu for convidado, você pode ter certeza que eu estarei aqui, porque eu sei que aqui a comunicação se faz com muita seriedade. Muito obrigado. Conversei com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Essa entrevista vai estar disponível no cbncampogrande.com.br. 9h33. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.